nós nos deparamos há alguns dias, aí, há 52 dias atrás, com essa situação atípica vivenciada pelo motorista de aplicativo, José Wellington. A princípio existia um primeiro advogado, depois entrou outro advogado, e de uns 25, 30 dias para cá, não, um pouco mais, uns 40 dias, eu me somei à defesa do José Wellington, não é? E de lá para cá, desde o fato que José Wellington começou a viver uma saga, uma luta muito grande para provar a sua inocência. Ele teve um revólver na cabeça, não é? Recebeu uma chamada pelo aplicativo para comparecer no bairro de Mãe Luísa, aqui em Natal. Ele tinha acabado de deixar um passageiro próximo ao bairro, salvo engano, era a maternidade de Onofre Lopes, ali já chegando para a Ribeira, e ele mandou uma mensagem pelo aplicativo perguntando quantas pessoas eram, porque ele estava com medo de ir ao bairro. Era noite, um bairro tido como um bairro perigoso, e ele perguntou, e a pessoa disse, não, só sou eu mesmo. E esse argumento de que Zé Wellington se comunicou perguntando quantas pessoas eram, foi até uma das coisas que contribuiu para que ele ficasse preso, porque a polícia começou a entender que ele pudesse ter conversado com o criminoso, né, que fez a chamada da corrida. E chegando ao local, ele teve uma arma na cabeça, né, foi obrigado o primeiro criminoso entrou no banco de trás e obrigou que ele andasse um pouco mais no carro, dentro do carro, colocasse o carro para frente, e chegaram mais 3 assaltantes. Ao todo eram 4 assaltantes e ele. Em nenhum momento ele dirigiu e foi colocado no banco de trás do veículo. Geraldo, eu não sei se você quer fazer uma interação maior ou se eu posso seguir contando os fatos. Doutor, e só para a gente entender exatamente por qual motivo ele teria sido preso, no caso, exatamente pelo que o senhor falou, por essa ideia de que a polícia entendeu que ele estava conversando com criminosos? Os elementos da polícia eram o que consta nos autos, né? O que consta nos autos do inquérito policial é que não é que ele tenha sido confundido, é que a polícia entendeu que não existia provas naquele momento inicial de que ele não sabia do fato. E houve um fato, apesar eram 4 criminosos, né, que foram presos, todos eles foram presos através de uma perseguição policial. Nessa perseguição policial, o José Wellington levou 2 tiros nas costas, ele estava no banco de trás, como passageiro, coagido, mas rendido, estava no banco de trás, e aí a polícia ligou sirene, o criminoso que estava dirigindo tocou o carro, e eles foram parados, né, chegou numa hora, o Zé Wellington com 2 tiros, e foram levados todos para a delegacia. Chegando na delegacia... Antes da gente chegar na delegacia, por que aconteceu a perseguição policial? Como é que foi esse desfecho aí até a perseguição policial ela ocorreu porque o José Wellington, é ele que nos narra essas informações, ele se viu diante de um filme no qual começou a ser praticado um assalto no bairro de Candelária, em Natal, em que ele estava dentro do carro, no interior do veículo, e eles andavam a ermo, próximo ao Natal Shopping, e quando eles encontraram 2 senhoras numa calçada, os bandidos, o carro encontrou 2 senhoras numa calçada, fizeram a abordagem, levaram as senhoras para dentro de uma casa e fizeram um arrastão nessa casa. Vale salientar que já tem filmagem disso, de que Zé Wellington foi o único dessas pessoas que estavam no interior do carro que não adentrou a casa, porque os outros, as filmagens pegam saindo com televisão, saindo com utensílios da casa. E ele permaneceu lá sentado no banco de trás. E a polícia, então, entende esse arrastão na casa dessa senhora, no bairro de Candelária,
a polícia foi chamada e iniciou uma perseguição, parece, salvo engano, na Prudente de Moraes, não é? E houve troca de tiros, ou existiram tiros, e que vitimou um dos criminosos, né? Eram 2 criminosos de maior, 2 de menor, e o José Wellington ali no meio. Então, foram levados todos para a delegacia. A informação da família era que, quando chegou ao local e depois que ele foi para o hospital, é de que o próprio delegado, os próprios policiais diziam que ele ia para casa, ele ia como testemunha, ele tinha explicado e tal. E aí, para a surpresa, um dos criminosos, um dos menores, ele, apesar dos outros terem dito que o motorista do Uber foi escolhido ali porque para fazer o assalto, não saberia de nada, um dos menores, diz que todo mundo estava no negócio, que todo mundo sabia. E isso fez com que a polícia segurasse. Com pouco tempo depois, esse menor foi solto, não é? Porque era de menor, e foi ouvido pelo Ministério Público, e a gente tem a informação de que ele desdisse. Esse documento ainda não chegou nas mãos da defesa, porque é um processo sigiloso, que envolve menor, mas esses são os dificultadores que surgiram nesse processo, para as pessoas não dizerem, peraí, se ele é inocente, por que ele ficou tanto tempo preso? Né? Então, são essas situações. E como é que o senhor conseguiu, a defesa, né, do José Wellington, conseguiu provar aí que ele não, que na verdade, ele não era acusado de um arrastão, e sim era vítima? A defesa segue numa linha por etapas. A gente conseguiu mostrar que não haviam elementos para a prisão, ele ser mantido preso. O próximo passo agora é o oferecimento da defesa preliminar. Ele continua como réu no processo, né? Mesmo ele tendo a certeza que é inocente, a defesa tendo, nós estamos juntando testemunhas, materiais probatórios, mas ele ainda não tem um documento que diga que ele é inocente. Nós sabemos que esse documento está muito perto de chegar, né? É uma fase, é a próxima vitória. Nós juntamos tudo que possa se imaginar, desde que ele tinha um carro financiado no nome de uma tia, que tinha 40, era um financiamento em 48 parcelas, ele tinha pago 44. Então, a gente tentou já comprovar quem é que, com 44 parcelas pagas de um bem que está no nome do banco, e só faltam 4, quem é que iria fazer um assalto no seu próprio carro. Ele não tinha antecedentes criminais, nunca foi processado criminalmente, nunca respondeu, nunca foi preso, tinha mais 7 mil viagens, e tinha também nota máxima 4,8, que a nota máxima do Uber é a nota 5. O seguro do carro era no nome dele, não houve reconhecimento de que ele tem entrado na casa. Nós fomos juntando, mas até chegar nessa fase foram várias negativas. Nós tivemos vários pedidos negados por juiz e por desembargador. Na opinião do senhor, houve falha na operação policial? Ou, embora a polícia diga que não sabia da situação, na sua opinião, foi uma prisão injusta? Eu acho que a prisão ela é injusta no momento em que ele atestou inocência e não tinha fato probatório. Agora, dizer que a polícia errou ainda é muito cedo para apurar. Por quê? Porque em diversas situações a polícia tenta fazer com que manter as pessoas que possam causar risco à sociedade presas, né? E a abordagem, a gente ainda não tem essa reconstituição. Nós pedimos as filmagens, o juiz já acatou o nosso pedido, as filmagens da Prudente de Moraes, para ver como foi essa perseguição. Agora, eu aqui não falo como advogado, eu falo como pessoa, Cyrus Benavides, pessoa física. Se eu estiver sendo assaltado, se eu estiver sendo, ou numa farmácia, ou um bandido tomar meu carro e estiver dentro do meu carro, eu só rezo para a polícia não chegar. Por quê? Porque ninguém sabe como vai ser esse tipo de abordagem. Não estou aqui dizendo que vai ser errada ou não. Estou só dizendo
que numa troca de tiros eu posso ser a vítima da situação e ainda ser a vítima da história com uma bala na cabeça, baleado. Então, eu acho que é muito arriscado ser vítima de um assalto e se tornar um refém. A violência no Rio Grande do Norte, o senhor considera acentuada nos últimos tempos? Demais, e mais. Existe, para quem milita na área criminal, é perceptível que existe hoje uma nova modalidade de crime. Os criminosos estão usando motoristas de aplicativos para que os mesmos sejam colocados de refém e sejam obrigados a dar uma cobertura como um escudo humano. E muitos casos aqui na cidade de Natal são várias pessoas, vários criminosos, eles só vão em 1 e 2. Eles eram 4, nesse caso, em diversos outros casos. Isso foi uma coisa que eu chamei a atenção do juiz, chamei a atenção do desembargador, mostrando que, em Natal, de 20 dias para cá, pelo menos uns 30 Ubers foram tomados como refém, tiveram revólver na cabeça, uns com finais felizes, soltos, mas com dano psicológico muito forte, porque pensavam que ia morrer. Teve gente que foi colocada na mala, teve motorista de Uber que foi carbonizado, uma perseguição policial, o motorista criminoso dirigindo, ele dentro do carro tomado, aqui no prolongamento da Prudente, aqui em Natal. Então, é preciso que a justiça esteja antenada às modificações das práticas delituosas.